Oi, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo momento que nós estamos presenciando nos preços na Bolsa em Chicago. Um momento de correção, um momento de animosidade nas questões diplomáticas entre Estados Unidos e China. E justamente num momento em que o mundo inteiro acreditava que a fase 1 da guerra comercial, o acordo que Estados Unidos e China firmavam estava consolidado. Afinal, os produtores norte-americanos estavam respirando mais aliviados por ver uma China comprando produtos, alimentos dos Estados Unidos. Esse momento de especulação pega em especial os produtores norte-americanos. Vale aqui relembrar lá o passado, esses mesmos produtores foram pegos de surpresa, plantando uma safra de soja enorme e tiveram um momento de comercialização catastrófico na mesma proporção que as compras de Brasil e China aumentaram. Foi o momento inicial da guerra comercial. Em 2019, não bastasse a guerra comercial, os norte-americanos acabaram tendo uma preocupação extra, que foi o excesso de chuva no meio oeste, e com lavouras inteiras alagadas e áreas sendo alocadas em programas de conservação. E aí o governo dos Estados Unidos teve que entrar para acudir os produtores que estavam sofrendo. Um segundo ano de ajuda. Esse ano os produtores entraram 2020 com uma expectativa de reversão, afinal já existia a fase 1 assinada. Eles foram lá, resgataram as áreas do programa de conservação e estavam comemorando felizes a celebração do acordo e com uma perspectiva de um plantio muito grande. Exatamente na sequência do acordo comercial veio a pandemia e uma grande desaceleração econômica. A China se voltou ao seu mercado, Trump fez provocações, China foi taxativa, disse que não aceitaria essas provocações e continuou comprando soja do Brasil durante essa fase. Claro que passou o efeito mais grave, e a China também percebeu que, além do Brasil, ela precisaria de um país que fornecesse com regularidade e na quantidade que precisava produto de setembro a janeiro. Eu tenho falado em vários canais insistentemente que a estratégia comercial da China, ela me parece muito ajustada. Justamente à medida que ela sabe que o Brasil tem uma grande parte da sua safra, praticamente a safra comercializada, tivemos perdas generosas, infelizmente, no Rio Grande do Sul, e a Argentina não vai vender o grão in natura, além do que tem entraves tributários muito grandes. Então, me parece que voltar ao mercado norte-americano é a melhor decisão para não desabastecer o seu mercado. Mas agora já não pode esquecer de algo muito importante, que estamos entrando numa janela eleitoral. E a gente precisa saber quais são as ferramentas que Trump vai levar para ela. Ele sabe perfeitamente que, se não fosse o coronavírus, se não fosse a pandemia, os Estados Unidos ainda estariam surfando uma onda boa, aquecida, com empregos. Isso tudo patrocinado pelos impostos, pela tributação chinesa da soja. Foi aí que uma parte desse dinheiro foi alocado para fomentar os programas de ajuda para os produtores norte-americanos, que são a base eleitoreira de Trump. Então, nós precisamos analisar qual será o caminho que Trump vai adotar. E me parece que, com tantas questões envolvendo tecnologia 5G, envolvendo Hong Kong, envolvendo Irã, Taiwan, envolvendo esse novo mal-estar diplomático recente a respeito de direitos, né, assegurados aos cidadãos, que isso tudo possa ser um indício de que Trump deve de fato romper com o acordo. E isso foi o que fez os preços da soja caírem, iniciarem a semana caindo na bolsa em Chicago.
E isso e as chuvas que aconteceram no final de semana e as chuvas que estão nos mapas. Essas chuvas vêm exatamente para regiões que já vêm perdendo qualidade. E o Departamento de Agricultura reportou justamente essa perda aí no relatório de segunda, de ontem, no final do dia. Daqui para frente, tanto a questão climática, ela passa a ser essencial, né, para a leitura do que nós vamos ter de cenário, como também a questão da retomada das atividades econômicas nesse momento de coronavírus. E é aí justamente que eu acho que a temática do coronavírus, da pandemia, ela pode ser usada como uma arma de campanha de Trump. Os próximos meses podem ser regados a muitos discursos de que a economia não vai bem por causa disso. E daí poderia ser um rompimento, de fato, com China. Bom, é isso. E sobre esse tema, inclusive, sobre o tema da campanha eleitoral e as possíveis estratégias de Trump daqui para frente, que eu escrevi para minha coluna mensal da AgriShow. Dá uma passada lá e vê se você concorda com o que eu disse. E queria te pedir um favor, se você está gostando dos meus vídeos aqui no YouTube, uma reinvenção minha aí justamente nesse momento de pandemia, eu vou te pedir para que você compartilhe ele com as pessoas com as quais você acha que pode fazer sentido, ok? É isso, a gente se vê por aí com uma outra temática, mas sempre envolvendo assuntos do mercado. Uma boa semana para todos.